Você já ouviu falar de pessoas perfeitamente saudáveis que desejam, com todas as forças, amputar um membro do próprio corpo? Isso parece loucura, mas essa condição real e perturbadora tem nome: transtorno de identidade de integridade corporal, também conhecido como BID. Para quem vive com esse transtorno, um braço ou uma perna não é percebido como parte legítima do próprio corpo. É como se aquele membro fosse um intruso, algo que nunca deveria estar ali. E a única forma de alcançar alívio psicológico seria removê-lo. Imagine acordar todos os dias com a certeza inabalável de que seu corpo está errado, não por estética, não por insegurança, mas por identidade. A pessoa olha para a própria perna e sente um desconforto tão profundo, tão visceral, que viver com ela se torna insuportável. Em muitos casos, esse sentimento começa na infância. A criança já sente que há algo errado com aquele membro e esse incômodo cresce com o tempo. É como se o cérebro simplesmente se recusasse a reconhecê-lo como parte do corpo. Os afetados muitas vezes escondem esse desejo por medo do julgamento. Eles sabem o quanto isso soa absurdo para o mundo exterior. Mas por dentro, a angústia é real. Alguns relatam sonhar com o momento em que finalmente terão o corpo correto sem aquele membro. Outros chegam ao ponto de se automutilar, porque não conseguem encontrar médicos que os levem a sério. Sim, você ouviu direito. Algumas pessoas, desesperadas, colocam os próprios corpos em risco, congelam, esmagam ou cortam seus membros na tentativa de forçar uma amputação médica. O nível de sofrimento psicológico é tão extremo que para muitos, a dor física parece um preço pequeno a se pagar pela paz mental. A ciência ainda não entende completamente o BID. Uma das teorias mais aceitas envolve uma falha na representação corporal do cérebro. Regiões como o lóbulo parietal, que ajudam a construir a percepção de eu, não reconhecem determinados membros como pertencentes ao corpo. É como se o cérebro desenhasse um mapa do corpo, mas deixasse uma parte de fora. E quando essa parte física existe na realidade, há um conflito profundo e angustiante. Outro ponto intrigante: a maioria das pessoas com BID não sente repulsa ou ódio pelo membro em si. Elas apenas sentem que ele não deveria estar ali. É uma sensação de desconexão, como usar uma roupa que não serve o tempo todo, para sempre. Muitos descrevem que a obsessão é tão forte que isso domina seus pensamentos. Tornam-se especialistas em amputações, estudam o funcionamento de próteses, acompanham obsessivamente a vida de amputados reais. Não por fetiche, mas por identificação. Você pode estar se perguntando: e o tratamento? Essa é uma das maiores controvérsias da psiquiatria moderna. Intervenções como terapia cognitivo-comportamental ou antidepressivos têm resultados limitados. Em muitos casos, o sofrimento persiste. Há relatos de pacientes que passaram décadas em tormento, tentando de todas as formas suprimir o desejo. Em alguns casos extremos, médicos autorizaram amputações eletivas e, surpreendentemente, os pacientes relatam alívio completo e permanente após a cirurgia. É realmente inimaginável, talvez. Mas quando um sofrimento psicológico é tão insuportável que põe a vida da pessoa em risco, vale perguntar: o que é mais ético? Negar a cirurgia e ver o paciente se mutilar, ou permitir e acabar com a dor? O debate ético é intenso. Médicos temem criar precedentes perigosos. Afinal, onde está o limite entre tratar e colaborar com um transtorno? Será que autorizar uma amputação por BID é o mesmo que aprovar uma cirurgia estética extrema em alguém com dismorfia corporal? Ou será uma forma legítima de respeitar a autonomia do paciente? É fundamental falar sobre o BID, porque enquanto ignoramos, milhares de pessoas vivem em silêncio, carregando uma dor que a maioria não consegue sequer imaginar. É um transtorno raro, mas real. E como tudo que envolve o funcionamento da mente humana, ele desafia nossa compreensão, nossa empatia e nossos conceitos de normalidade. Se você está achando isso tudo perturbador, você não está sozinho. O BID força a gente a confrontar o que significa ter um corpo, uma identidade. E o que acontece quando essas duas coisas entram em guerra? Afinal, até que ponto temos direito de modificar nossos corpos em nome do bem-estar mental? E até onde vai a responsabilidade da medicina em aliviar o sofrimento, mesmo quando a cura parece radical demais? Essas são perguntas que ainda não têm respostas definitivas, mas precisam ser feitas, porque a dor de quem vive com um transtorno de identidade de integridade corporal é tão real quanto invisível. E talvez a única coisa mais assustadora do que viver com esse desejo
seja viver sem jamais poder falar sobre ele. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder mais fragmentos da mente, onde revelamos o que muitos preferem ignorar.